E aí, pessoal! Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje, eu estarei falando sobre um tema que foi pedido aqui no canal pelo Solteirão Convicto. Quem conhece o Solteirão Convicto aqui? Possivelmente o pessoal mais das antigas. Eu conheço porque eu comecei pela antiguidade e depois fui pros mais novos. Aí eu conheço o canal dele há muito tempo, tenho alguns vídeos dele salvos também. E tudo mais. Tem o primeiro e o segundo canal que eu sigo, os dois. Mas vamos logo direto ao assunto. Aqui o Solteirão falou, fala por que esses caras querem bancar o machão. Não, fala o porquê dos caras bancar o machão perto das pandorinhas e tals. No meu trabalho, como já fui atendente de balcão, geralmente os caras mais grossos, mais mal educados e que não respeitam as normas do estabelecimento são caras casados, boomers, com família e cara barbudinho, com o namorado do lado e às vezes a mulher faz o gado gastar demais deles. Eles dão chilique no estabelecimento, gritam, berram e etc. E também, esse fim de semana, saí para tirar um lazer e andando pela rua, tinha um desses bares gourmet. E eu atravessando a rua... Peraí que a minha tela é meio suja aqui. Não é nem porque eu não limpo ela, porque ela tá meio queimada aqui no... Ela é meio queimada e fica uns pontinhos pretos. Aqui. E eu atravessando a rua, ouvi um cara casado de meia idade com uma branquinha na mesa. Ele mandou a seguinte bem alto, porque aquele cara tá olhando pra pandorinha dele. E ele olhando pra você, sendo que eu tava passando reto, olhando pra rua. E quando olho, veio a voz e me deparo com um cara me seguindo com um olhar de bravo e pandorinha me olhando, não entendendo porcaria nenhuma. Eu também estava não entendendo porcaria nenhuma e segui meu rumo. Outra vez foi em uma fila numa loja de conveniência. Tinha uma pandorinha na fila e do nada chegou um maluco alto, meio funkeiro, abraçando a mina e indo pra cima de mim perguntando se eu gostei da pandorinha, querendo arrumar confusão. Geralmente esses caras querem intimidar a gente que é de pequeno porte. Pequeno porte é quanto? Eu tenho 1,92. Pequeno porte pra mim é menor que a minha mãe. A minha mãe tem 1,75. Até mesmo a minha avó tem 1,88. Ela tem 1,88 não, ela tem 1,84. Minha avó tem 1,84. Pequeno porte pra mim é menos de 1,75. Se você não tem menos de 1,75, você não é pequeno porte, você é médio. Esses caras querem intimidar a gente que é de pequeno porte. Isso também prova o fato do caminhoneiro lá que meteu o chumbo nos dois seguranças. Se puder falar sobre esse tema... Peraí que eu... Oh, tela feia. Sobre os gados que querem pagar de pit boy quando tem uma pandorinha por perto. Cara, isso assim é um assunto até que já foi abordado algumas vezes. O Dom Sandro já abordou algumas vezes. O Davi, principalmente o Davi, que mexe muito nessa parte das relações sociais. Tipo, a questão dele não é nem relacionamento, mas sim as relações sociais no geral. É você com a sociedade. E a resposta sempre foi uma. O cara quer se autoafirmar. O cara quer bancar o machão para chamar atenção. Sabe aquela criança chata que quer atenção o tempo todo, faz pirraça e o caramba 4? Pois então, é esse tipo de gente. É esse tipo de pessoa. Esses caras que querem ficar bancando machão, coisa e tal, normalmente são caras gadões de valor que querem atrair a atenção das pandorinhas. São caras que querem se autoafirmar como os machões, os homens de verdade, a virilidade, o caramba 4, para chamar a atenção da pandorinha. Ele quer atrair a atenção tanto mental quanto gestual da pandorinha.
O problema é que isso também vem do fato de que esses caras são muito inseguros. Normalmente esses caras que querem bancar os machões, que ficam brigando com todo mundo, que ficam discutindo com todo mundo, querendo gritar, fazer acontecer, são caras que têm uma insegurança interna muito grande. Normalmente também eles têm, como é que eu posso dizer, uma síndrome de inferioridade. Por isso que eles querem ficar bancando os machões, se autoafirmando o tempo todo. Não é só uma questão de chamar a atenção da Pandorinha, é também uma questão dele com ele mesmo. Porque ele precisa se autoafirmar o tempo todo. Ele precisa ficar... Eu não gosto de usar muito essa palavra porque aquele idiota destruiu ela. Mas ele fica copando nisso o tempo todo. Ele fica copando nisso o tempo todo. Ele precisa viver nessa ilusão de que ele é machão, de que ele é isso, de que ele é assado, de que ele é cozido, de que ele é o rei da cocada grega. Ele precisa disso. É uma questão tanto relação dele com a Pandorinha, quanto também da relação dele com ele mesmo. São pessoas que normalmente não tiveram figura paterna, ou tiveram uma péssima figura paterna. Porque o papel dos pais é bem dividido. A mãe ensina o lado passional da vida, que é necessário, querendo ou não. Passionalidade no ser humano é muito necessária, porque senão nos tornaríamos seres sem coração, e normalmente sociedades assim tendem à estagnação. É preciso um pouco de paixão para evoluir também. E o pai fica com a parte racional da vida. Ele que ensina a criança a ter que lidar com as coisas. Ele normalmente é o que vai ter que ensinar o filho a ter autocontrole, a ter que controlar os seus próprios impulsos, seus próprios instintos. E a sociedade faz a parte dela de ser o ambiente disso. O papel do pai digamos assim, é fazer o filho estar preparado para bater de frente com situações racionais. Já a mãe, ela tem um papel de fazer o filho saber bater de frente com situações passionais. Porque uma explicação racional não funciona de maneira passional, e uma explicação passional não funciona de maneira racional. Não é só uma questão, temos que ser racionais o tempo todo. O ser humano não sabe nada. A gente conhece menos de 5% de todo o universo e acha que sabe tudo. A gente conhece mais o espaço sideral do que o próprio planeta Terra. A gente sabe o funcionamento literalmente a gente sabe o funcionamento de como giram as órbitas de um átomo, mas a gente não consegue entender o corpo humano. Por isso que a racionalidade extrema não funciona. Tem que ter um pouco de passionalidade, tem que ter algo para equilibrar aquilo. Também não pode descambar, porque senão vira um zetelo, vira um inferno na Terra. Tem que ter o equilíbrio entre o lado passional e o lado racional. Não é uma questão de polo masculino ou feminino. É uma questão que eu já até tenho minhas dúvidas hoje em dia. Mas eu ainda vou manter por enquanto. Mas é uma questão de o racional masculino e o passional masculino. Você precisa saber equilibrar. E esses caras não sabem. Esses caras precisam o tempo todo se reafirmarem. Precisam o tempo todo chamar a atenção. É literalmente viver na falsidade. Tem uma frase que eu gosto, não sei se é de Game of Thrones, eu não sei, eu não assisto essas séries, mas às vezes aparecem umas frases por aí, que é assim: um rei que precisa o tempo todo estar proclamando que é um rei, não é um rei de verdade. Quando o cara é forte, ele não precisa ficar reafirmando o tempo todo que ele é forte. Uma única afirmação dele já é o suficiente. E às vezes nem isso é necessário, porque só a presença dele, só o estar lá dele, já demonstra que ele é forte. Quando você olha para um marombeiro, você vê que ele é forte. Quando você olha para um mestre de artes marciais, você vê que ele é forte.
um halterofilista, um atleta de triatlon, ginástica artística, até mesmo dançarinos têm uma... Como eu posso dizer? Eles têm uma musculatura muito bem desenvolvida. Você vê que tem força ali. Da mesma forma com a inteligência, com a liderança, com a perspicácia. Se você é o que você diz ser, você não precisa ficar reafirmando o tempo todo. Porque se reafirmar o tempo todo, a única coisa que você está fazendo ali é mostrar que você não é aquilo que está falando. Por que você acha que as Pandorinhas... tem um vídeo do Rakunga, até que tem backup aqui no canal, já até postei aqui como backup, que é a questão da inferioridade coletiva. É preciso ficar reafirmando o tempo todo para manter a mentira para si mesmo. É isso que elas estão fazendo. E com esses caras não é diferente. Esses caras estão vivendo nesse polo o tempo todo, estão vivendo nessa personalidade, nessa mentira o tempo todo. Por isso que eles fazem isso. Porque eles querem se reafirmar, eles querem chamar a atenção, querem mostrar que eles podem liderar, querem mostrar que eles são os que merecem ter Pandorinhas ao seu redor e blá 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 blá. Sendo que no final é tudo um bando de covarde, medroso e que foge da realidade o tempo todo. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!